você que acompanha a Defensoria Pública nas redes sociais. Essa é mais uma edição do projeto Live DPE. Eu sou a Cléo Oliveira, sou jornalista, trabalho na comunicação da Defensoria Pública. Estou aqui com você, hoje você e o Defensor Público Leonardo Coelho, para tirar as suas dúvidas sobre divórcio. Esse projeto, ele é bem bacana justamente por isso. A ideia é que você envie suas perguntas e um defensor ou defensora pública vão responder essas perguntas para você. Ótimo dia, obrigada pela companhia e passar a palavra para o defensor público Leonardo Coelho, que vai falar um pouco sobre divórcio, né? Um tema recorrente entre os assistidos da Defensoria Pública. Bom dia, Cléo. Bom dia, galera aí da Live Defensoria. É um dos temas mais recorrentes para as demandas da Defensoria Pública, né? Especialmente porque a área de família é a nossa área mais demandada e dentro da área de família o divórcio é um dos temas mais procurados e que ainda gera bastante dúvida para o usuário do nosso serviço, mas não só para o usuário do nosso serviço, para a população em geral. Ainda tem alguns mitos sobre o divórcio, né? Vamos começar conceituando, assim, qual a diferença de divórcio e separação, para a gente já começar esse assunto diferenciando esses dois termos, né? Perfeito. Divórcio e separação. Houve um tempo em que esses conceitos faziam algum sentido, porque para divorciar você tinha que previamente se separar. Então a separação era uma fase a ser superada antes do divórcio. Com a emenda constitucional 66, isso foi superado. Foi admitido então o divórcio direto em qualquer circunstância, sem necessidade de um lapso temporal, independentemente de estar separado. Então a separação, ela rompia algumas obrigações do casamento, como por exemplo, autorizava o casal deixar de coabitar, né? Rompia alguns deveres do casamento, mas ela mantinha você civilmente casado. Então você só podia extinguir o seu casamento através do divórcio. Então você tinha que separar e depois você fazia o seu divórcio. Porque o que põe fim ao casamento mesmo, o que extingue o casamento civil, que é um contrato, não, o casamento é uma espécie de contrato civil do direito, né? Então, o que extingue o casamento mesmo sempre foi o divórcio. Então a pessoa tinha que separar, depois divorciar, se quisesse casar de novo, né? Então o separado não podia casar de novo, só podia casar o divorciado. E isso então era uma formalidade que às vezes trazia dois traumas: o trauma de separação, depois o trauma de ter que procurar a pessoa de novo para fazer o divórcio. Muitas vezes as pessoas passavam o tempo e não faziam isso. Agora não, você pode pular a fase da separação. Então a separação se tornou algo em desuso, tá? E você faz o divórcio direto. E aí o divórcio já põe fim às obrigações, e não só às obrigações do casamento, mas põe fim ao casamento literalmente, tornando a pessoa apta a casar de novo, caso queira. Perfeito. Olha, a nossa live, os alertas do nosso ao vivo estão começando a chegar para os nossos amigos das redes sociais, Facebook e Instagram. Então eu vou fazer aqui uma breve contextualização da Live DPE. A gente está aqui hoje com o defensor público Leonardo Coelho falando sobre divórcio. Você pode enviar sua pergunta que vamos organizar para conseguir respondê-la aqui nessa live, que vai até às 11h20. Então, se você tem alguma dúvida, envie logo quanto antes para a gente poder conseguir responder. Doutor Leonardo, eu já vou começar aqui com uma pergunta que a gente recebeu previamente nas redes sociais de uma pessoa, que é o seguinte: ela diz: quando um dos cônjuges abandona o lar e não tem paradeiro sabido, como proceder para conseguir esse divórcio? A pessoa sai de casa e não se sabe, né, para onde foi. É possível fazer o divórcio normalmente. Essa pessoa, primeira coisa, você vai ajuizar uma ação de divórcio. Se não puder pagar advogado, através da Defensoria Pública. Se puder pagar advogado, através do seu advogado, vai ajuizar uma ação de divórcio e vai informar que essa pessoa está em local incerto e não sabido. O que é local incerto e não sabido? Não sei o paradeiro, sumiu, né?
não é isso? O caso sumiu. Isso, sumiu. A justiça vai tentar, por alguns mecanismos, encontrar essa pessoa. Vai consultar pelo CPF dele, por exemplo, se ele tem algum endereço na Receita Federal, vai consultar a Justiça Eleitoral, onde que ele votou pela última vez. Então vai tentar, por alguns mecanismos, encontrar a pessoa. Se tentado todos esses mecanismos não se conseguiu encontrar a pessoa, aí a gente faz a chamada citação por edital. É chamar a pessoa para vir participar do processo, né, fazer o divórcio, por edital. E isso é chamado uma intimação, uma citação fictícia, né? Por quê? Porque o edital é publicado no Diário da Justiça, né? E a pessoa presume-se que ela tomou conhecimento, mas não quer dizer que necessariamente ela tomou conhecimento, tá? Agora, é importante dizer o seguinte, porque muita gente, Cléo, omite uma informação de que não sabe onde a pessoa está, mas ele sabe. Ou então ele tem pelo menos noção de onde a pessoa possa estar, né? Às vezes não sabe a rua, não sabe o número da casa, mas ele sabe a cidade. E aí isso já serve de indício para tentar encontrar a pessoa. E quando você encontra a pessoa, o processo anda muito mais rápido do que nessas circunstâncias de quando a pessoa sumiu. Porque, como eu disse, para você concluir o processo como uma pessoa que está sumida, em local incerto e não sabido, você tem que percorrer algumas fases processuais, e essas fases demoram. Quando você indica o endereço certo da pessoa, isso faz com que o processo se torne muito mais rápido. Então aquele processo que às vezes poderia se resolver com 6 meses se eu tenho um endereço, com quem não tem o endereço, vai resolver? Vai, mas vai demorar às vezes 1 ano, 2 anos. Olha, uma pergunta de uma pessoa assistida da Defensoria, não vou dizer o nome dela, mas é uma pessoa assistida. Ela disse que tem um caso acompanhado pela Defensoria e ela diz o seguinte, que o divórcio judicial já foi feito, mas falta a averbação do processo. Ela está perguntando o que fazer sobre isso. Eu queria também, aproveitando, que o senhor explicasse o que é a averbação. Perfeito. O casamento civil, ele é registrado, celebrado e registrado no cartório de registro civil. Então tem lá um livro, né, que se registra o casamento. Fulano casou com cicrano, tal dia, tal data, foi padrinho, fulano de tal, as testemunhas e tal. Isso é um registro. Quando se faz o divórcio, o juiz, por sentença ou por escritura pública, depois nós podemos falar do divórcio extrajudicial, decreta o divórcio. E esse divórcio, então, essa informação do divórcio deve ser averbada, anotada. A averbação é uma anotação. Uma anotação na margem daquele registro. Lá no livrão de registro tem 2 colunas. Uma coluna grande principal, que é a coluna do registro, e na margem desse registro tem uma outra coluna para fazer as averbações, as anotações. Então, lá nessa averbação vai ficar anotado que aquela pessoa que está casada naquele registro se divorciou, não são mais casados, certo? Aí, inclusive, nessa averbação consta, olha, a Cléo, que quando se casou passou a chamar Cléo Oliveira Andrade, agora ela não é mais Andrade, ela voltou a usar o nome de solteira, que é Cléo Oliveira Silva, certo? Então, essa informação é importante porque também, né, um dos efeitos, que é essa alteração do nome, vai gerar consequências em todos os seus documentos. Recentemente... E até para os filhos, né? Para os filhos. Recentemente uma amiga se separou, um casamento muito longo, né? E aí ela teve que retificar a carteira de identidade dela, o CPF dela, carteira de motorista, e tudo ela mexeu. E ela esqueceu do título. Quando ela foi votar, lá no título estava constando o nome de casada ainda. Aí ela teve dificuldade, então tem que alterar todos os documentos. Não muda o número, tá? O número do documento continua o mesmo. Você vai levar a certidão de casamento com a averbação do divórcio e faz as alterações. É importante dizer o seguinte, não existe solteiro 2 vezes. Você só é solteiro uma vez, claro. Casou... É um bom conceito, hein? Um bom conselho, né? Também. Tá aí. Casou, fica aí nunca mais solteiro, meu amigo. Você tem o status de divorciado, de separado judicialmente,
mas nunca mais você volta a ter o status de solteiro, tá? Solteiro é só uma vezinha. Solteiro só uma vez, né? Fica aí o questionamento, se é um conselho ou um conceito. As lives da DPE sempre muito informativas e também bem humoradas aqui na Defensoria Pública. Olha, acompanhando a nossa transmissão tem o Janderson Abreu, Yane Moreira, Lucas Couto e Edson Barbosa participando conosco. Muito obrigada pela sua participação. Você que está assistindo a live DPE, mande seu oi pra gente, mande sua pergunta, mostre aí que você está participando, que a gente quer saber aqui quem está nos fazendo companhia, né? Parece que tem gente até do Espírito Santo acompanhando a gente, um colega defensor público da Defensoria Pública do Espírito Santo, não é isso? A Defensoria Pública. O perfil da Defensoria Pública do Espírito Santo. Que ótimo, um abraço para todos da Defensoria Pública. Os nossos colegas das outras defensorias sempre prestigiam a live DPE. Uma pergunta também enviada pelas redes. Sou mãe de 2 crianças e quero me divorciar, mas como minha renda é menor, eu tenho medo que o juiz dê a guarda das crianças só para ele. Isso pode acontecer por esse parâmetro de renda? Não, veja bem. Vou falar um conceito jurídico para depois explicar o que é. Perfeito. Divorciar-se é um direito potestativo. O que é um direito potestativo? É um direito que ninguém pode contestar. Então, isso é relacionado inclusive a outro mito. Respondendo essa pergunta, eu vou responder 2. Há um mito de que o ex-esposo ou a ex-esposa fala: eu não vou te dar o divórcio, você vai ficar casado comigo, é um castigo, você vai ficar casado comigo o resto da vida, embora separado de fato, mas não vou te dar o divórcio. Não existe isso. Você pode requerer judicialmente e, independentemente da vontade do outro, você vai exercer o seu direito potestativo, incontestável, de separar. Você não é obrigado a manter o status de casado com ninguém, certo? Então, superemos essa lenda de que eu não vou te dar o divórcio. Você pode não assinar o divórcio amigavelmente, mas qualquer uma das partes vai obter o divórcio judicialmente, né, com uma decisão judicial. Dentro da pergunta dela. Então você pode divorciar e nem discutir essa questão. O divórcio não vai influenciar na guarda dos filhos. Discutir, tem que definir a guarda sim, mas não vai influenciar na decisão sobre quem vai ficar com a guarda dos filhos. Não é a renda que vai determinar quem vai ficar com a guarda dos filhos, né? A mulher pode ter uma renda menor, ou o homem pode ter uma renda menor, e isso não quer dizer que ele não possa ficar com a guarda dos filhos, tá? O valor da renda de um ou de outro vai influenciar no valor da pensão alimentícia que cada um vai pagar, na proporção, porque cada um vai pagar, vai contribuir para o sustento do filho na proporção da sua renda. Então, nesse exemplo que ela está dando, se o ex-companheiro, o ex-marido, tem uma renda maior, a guarda pode ficar com ela e ele vai contribuir inclusive com mais, porque ele pode mais, e ela vai contribuir com menos, porque ela pode menos. Agora, isso nada vai influenciar na definição de quem vai ficar com a guarda. Não é o critério, né? O único critério determinante para definir quem vai ficar com a guarda de um filho de pais separados é o melhor interesse da criança. O juiz tem que apurar. Primeiro critério não é o juiz, tá? O primeiro critério é as partes, pai e mãe. Pai e mãe têm autonomia para escolher quem vai ficar, como vai funcionar a guarda, os cuidados, a educação, a criação do filho. Se os pais divergirem, um terceiro, que é o juiz, é chamado para arbitrar essa situação, para julgar quem vai ficar com a guarda. E como que ele vai, qual o critério que ele vai utilizar? O critério é o melhor interesse da criança. Então, agora, lembrando que a regra atualmente, nesse tema da guarda, é a guarda compartilhada. Pai e mãe, mesmo separados, continuam tendo os mesmos direitos sobre a criação e educação dos filhos. Podem dividir algumas obrigações, mas continua sendo pai, continua sendo mãe. E o ideal é que tenha o diálogo, a harmonia, minimamente. Isso não quer dizer que tem que ser amigo, tá? Mas tem que ter o mínimo de harmonia
para decidir sobre a criação e educação dos filhos. Isso é bom, é para o seu filho, tá? Exatamente. Olha, tem uma dúvida aqui de uma pessoa que também enviou pelas redes sociais, pelo nosso Instagram, imagino que seja uma situação comum. Veja só, ela diz o seguinte, que durante o casamento ela não trabalhou porque o esposo não queria que ela trabalhasse. E agora eles estão se divorciando e ela não tem nenhuma qualificação, nenhuma renda também. Ela quer saber se no processo de divórcio ela também pode pedir pensão para ela. Pode. Esse é um típico caso em que é possível requerer alimentos para o cônjuge. Mas veja bem, o alimentos do cônjuge, a pensão alimentícia para o cônjuge, para o ex-cônjuge no caso, né, o ex-marido, ex-mulher, é diferente daquela pensão que se paga para o filho em razão de que o filho ainda é incapaz, não tem condições de prover o próprio sustento. No caso do ex-cônjuge, essa pensão alimentícia, via de regra, ela é temporária. Ela se dá até quando o outro tenha condições de passar a prover o próprio sustento. Então, se suponhamos que eu e você fosse casados, você estivesse nessa situação de que só trabalhava em casa, né? Exercia as atividades domésticas e eu é que trabalhava fora de casa e talvez somente a minha renda, né? Eu vou pagar alimentos para você, mas eu vou pagar alimentos para você por um determinado tempo até você se recolocar no mercado de trabalho. Você é jovem, você pode fazer um curso, você pode procurar meios de trabalhar e prover o seu próprio sustento. Então, ou a gente entra em acordo em relação ao valor e a esse prazo, ou a justiça vai arbitrar esse valor e esse prazo. Diferentemente, quando às vezes você pode pegar um casamento aí de 30, 40, 50 anos, uma mulher, nesse exemplo que você está dando, às vezes é uma mulher já idosa, que nunca trabalhou fora de casa, talvez nessa circunstância, essa pensão alimentícia talvez vai ser por prazo indeterminado, porque é uma situação excepcional, talvez essa mulher não tenha mais condições de se inserir no mercado de trabalho, né? Mas a regra é que paga, nessas circunstâncias, paga-se pensão alimentícia sim, mas por um prazo determinado. A pessoa não pode, ad eterno, querer ficar dependendo da outra. Ela tem que buscar meios de se recolocar no mercado de trabalho. O ex-marido, ele também pode pedir, né? A mesma regra. O direito aí é igual. Regras iguais. Exatamente. Só corre a ambos os lados. Às vezes é a mulher, né, que trabalhava fora, o marido ficava em casa nas atividades domésticas e ele pode requerer alimentos para ele também, tá? É menos comum, mas é possível, aplica-se a mesmíssima regra. Perfeito. Olha, a gente está aqui na Live DPE falando sobre divórcio, muitas pessoas participando, nos prestigiando na manhã desta quinta-feira. Você também pode participar mandando o seu comentário, não necessariamente uma pergunta, o seu comentário sobre esse assunto. A gente fica ao vivo com você até às 11h15 da manhã de hoje e essa entrevista vai estar disponível no canal do YouTube da Defensoria Pública. Uma outra pergunta, deixa eu ver aqui, ela está falando de união estável. Quando termina, também é preciso passar por um processo de separação judicial? Boa pergunta. Nós temos que distinguir união estável de casamento. Casamento é formal, segue as regras do Código Civil, que tem um capítulo próprio para tratar daquilo que eu falei, o contrato do casamento, né? Então ele é celebrado segundo as formalidades previstas na lei, registrado no cartório de registro civil e tal. É o chamado casamento civil. A união estável, ela é uma circunstância de fato, um casal que vive como se casado fosse, porém não formalizou isso através de um contrato de casamento. Mas esse casal que vive sobre união estável, ele tem os mesmos direitos do que um casal casado civilmente, tá? A Constituição garantiu, equiparou a união estável ao casamento e até recentemente, Cleo, existia muitas divergências nos tribunais, né? Que a união estável tinha uma regra, o casamento tinha outra. O Supremo Tribunal Federal veio recentemente e disse o seguinte: olha, todas as regras que se aplicam para o casamento se aplicam à união estável. É tudo igual, certo? É tudo igual.
Então, o que acontece? Se você tiver formalizado essa união estável através de uma escritura pública, através de um contrato de união estável, um contrato de uma escritura pública de união estável, você deve, se houver a separação, dissolver essa união estável. Então, o divórcio está para o casamento, como a dissolução da união estável está para a união estável. Isso. Então, se você formalizou, deve formalizar também a dissolução. Mesmo que você não tenha formalizado a união estável, é uma união informal, mas de fato vocês viviam com marido e mulher, se na separação, na dissolução, na época que você dissolveu, deixou de viver junto, né? Você já tinha filho, tem patrimônio, então você deve formalizar essa dissolução também, porque aí você vai ter mais segurança, tá? Então pode e deve fazer essa dissolução de forma formalizada, para fazer a partilha dos bens, para poder regulamentar a guarda, a visita e os alimentos dos filhos. O senhor considera já uma avaliação pessoal sua, que o tema divórcio, ele é tão cheio de idas e vindas, de dúvidas, algumas informações desencontradas pelo fato de ter um envolvimento emocional, né, nesse contrato, digamos assim, porque envolve filhos, envolve os sentimentos, envolve um planejamento que não deu certo, né? Um planejamento de vida de duas pessoas que não deu certo. Exatamente. O divórcio, e vamos falar também da dissolução de união estável, que são circunstâncias muito semelhantes, né? É um desfecho ruim para um planejamento que não deu certo. Ninguém casa pensando que vai divorciar. Ninguém inicia uma união estável pensando que vai se separar, que vai dissolver essa união estável. As pessoas se unem com o propósito de que dê certo, mas pode acontecer que não dê, né? Então, quando eu me caso, né, pra você ter uma ideia, os deveres do casamento, né, são deveres do cônjuge, a fidelidade recíproca, a vida em comum no domicílio do casal, morar debaixo do mesmo teto, né, a mútua assistência, um cuidar do outro, um ajudar o outro no sustento de um e de outro e da família, o sustento, a guarda e a educação dos filhos, o respeito e consideração mútua. Olha que subjetivo e que está na lei. Respeito e consideração mútuos. Isso é um dever do casamento, como é um dever da união estável. Então, quando há um descumprimento desses deveres por parte de um ou de outro, né, gera uma frustração, gera uma mágoa. Imagine, o primeiro dever, fidelidade recíproca. Se há um descumprimento desse dever de fidelidade, houve uma traição, né? É muito comum, talvez a causa mais comum do fim dos casamentos sejam algum caso de infidelidade. Outra pessoa entrou na vida de um ou de outro, né? Isso magoa, né? As pessoas às vezes não estão preparadas para isso. Então essa mágoa torna o casamento traumático. Mas mais do que isso, tem um componente aí que é um componente religioso, né? E aqui eu quero deixar bem claro que o que nós estamos abordando é o aspecto civil do casamento, né? O que é o aspecto civil? É a lei do homem, vamos dizer assim, né? É a lei dos homens, é o casamento civil e o divórcio civil. E não estamos aqui fomentando, incentivando as pessoas a se divorciarem, a dissolver sua união estável. Temos todo o respeito pelo aspecto religioso que isso significa. Por exemplo, a Igreja Católica condena o divórcio, né? Porque a regra do casamento religioso lá é diferente. A regra do casamento religioso lá é que o casamento é um sacramento, né? E o sacramento é um dogma da Igreja, né? E dogma não se discute, né? Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de trabalhar, né, o aspecto civil, que são as obrigações que estão sendo rompidas e os deveres que precisam ser observados na relação civil, também com o aspecto religioso, né? Isso tem reflexo na vida de cada um. Por isso eu avalio que tanto o casamento, com seu rompimento através do divórcio, quanto a união estável, com seu rompimento através da dissolução,
é traumático na grande maioria dos casos, porque envolve o descumprimento de um dever, porque envolve a descontinuidade de um planejamento, porque envolve os filhos, especialmente, uma frustração, também, né? Envolve os filhos, especialmente quando se tem filhos na relação. Quantos casamentos têm uma duração grande e infeliz em nome dos filhos, né? Eu suporto o meu esposo, eu suporto a minha esposa porque eu não quero me separar, né? Por causa dos meus filhos. Nem imagina às vezes que mantendo a relação vai criar pode trazer tipo mais infelicidade para os filhos. Outro tipo de problema para os filhos. Olha, eu vou parar um pouquinho aqui nas perguntas para agradecer as participações aqui com a gente. Temos o Cláudio Miranda, que é advogado, acompanhando a gente. Outro advogado, Haroldo Júnior, um abraço para vocês, obrigada pela companhia. Defensor público Maciel, o doutor Maciel Araújo está aqui acompanhando com a gente, prestigiando ele, que também já esteve aqui na live DPE. Tatiana Lima, Arsênio Neto e Camila Rezende também acompanhando a live DPE. A Kênia Martins também está com a gente, defensora pública. Muito obrigado. Kênia participando aqui, assistindo. Temos que trazê-la, né, para uma edição. Também temos aqui da Defensoria os servidoras, na verdade, Andréia Machado, Débora Cristina e a Letícia Bianchini acompanhando a live DPE. O tema de hoje é divórcio, a gente está tirando as dúvidas das pessoas que nos acompanham nas redes sociais sobre esse tema tão delicado que envolve tantas nuances, né? E geralmente causa aí muitas dúvidas. Uma pergunta que nós recebemos aqui é de uma pessoa falando um pouco do que a gente já disse, mas um caso específico. Ela fala que ela não vive mais junto com o marido, mas eles não chegaram a se divorciar no papel, né? Para o mundo jurídico eles são casados. Ela quer saber se mesmo provando que eles não vivem juntos, ela pode se casar de novo com outra pessoa. Não pode casar de novo com outra pessoa. O que extingue o casamento é o divórcio. Tem que formalizar o divórcio para poder casar de novo, tá? Então, você precisa procurar a Defensoria Pública, se não puder pagar advogado, para formalizar o seu divórcio. A sua situação jurídica atual é separada de fato. Então, você está separada de fato, né? Já não vive mais sob o mesmo teto, mas precisa formalizar o divórcio. Uma vez averbado o divórcio, lá aquilo que nós falamos no comecinho, você já pode se habilitar de novo para um novo casamento. Isso é infinito, tá? Pode casar, divorciar, se casar, divorciar. Tem um casal aqui que eu já fiz a separação e o divórcio dele 3 vezes. O mesmo casal, tá? Não são cônjuges diferentes, é porque eles se reconciliam. Vejam como se amam. Eles casaram, divorciaram, depois resolveram que iam voltar, né, ao teu relacionamento, casaram de novo e estão no 3º divórcio. Tá? Eu estou torcendo para que eles se reconciliem de novo. Seja o último contato, né? Agora voltando. Eu ia perguntar isso mesmo. Deixa eu falar um caso caricato sobre isso. Porque são vários desses, assim, de reconciliação bem interessantes. Gostamos de histórias. Eu tenho um caso caricato que eu atendi lá em Guaraí. Acho que o Dr. Murilo também atendeu esse casal lá em Guaraí uma vez. Que eles já tinham se separado, casado e divorciado mais de uma vez. E o único patrimônio que eles tinham é uma carroça e uma égua. E na separação a mulher estava muito valente e ele falou: mas o que eu vou fazer com a carroça? Se queria dividir, um ficar com a carroça e outro ficar com a égua, mas o que eu vou fazer com a carroça sem a égua, né? Mas mesmo assim se separaram e um levou a carroça, outro levou a égua, iam vender cada um o seu patrimônio, de modo que depois que eles se juntaram de novo, se casaram novamente e por sorte não tinham vendido nem o cavalo, nem a égua, nem a carroça, e voltou a ser carroceiro. Então, juntaram o cavalo e a égua de novo. Eu ia perguntar isso, se é possível a pessoa, já que é um contrato, a pessoa cancelar o contrato e fazer um novo contrato com essa mesma pessoa, né? Se separar e casar de novo, né? Pode, não é muito incomum, não. Também não é algo que acontece todo dia, claro, mas já aconteceu algumas vezes. O mesmo casal casar-se, divorciar-se, casar-se, divorciar-se novamente. E o que também acontece com uma certa frequência aqui na Defensoria é a reconciliação de casais que estão em processo de divórcio.
Importante falar desse trabalho aqui da Defensoria também, né? Na parte de conciliação. De conciliação, exatamente. Sempre que o casal mora na mesma cidade, que é possível chamá-los para uma sessão de conciliação ou mediação, sempre nós chamamos. Então, na grande maioria dos casos, o homem e a mulher são chamados para uma sessão de conciliação e mediação, para tentar dar uma solução pacífica para aquele conflito. E antes de qualquer coisa, a gente tenta a reconciliação daquele casal. Então, às vezes, quando esse casal se submete a um processo de conciliação, mas especialmente de mediação, isso acontece mais na mediação, acontece com uma certa frequência a reconciliação. Por quê que isso acontece muito na mediação? Porque na mediação as partes têm que conversar. Elas são... Às vezes falta isso, né? Falta isso, falta diálogo. Às vezes elas são conduzidas, né, pelo mediador à autocomposição, a encontrar uma solução para aquele conflito. E às vezes o que faltou, o que gerou aquela separação, foi a falta de diálogo. Aquele casal já não conversava mais, né? Então, de repente, numa sessão de conciliação, de mediação, em que eles têm tempo para conversar, para expor as suas mágoas, para expor as suas dificuldades, e o outro ouve, e o outro compreende, e o outro se arrepende, e o outro se dispõe a um recomeço, muitas vezes acontece uma reconciliação, e a gente fica muito feliz por isso, porque é uma família que tem continuidade, né? É uma família que vai se dar mais uma chance de viver em comunhão. É isso que a gente quer, né? Que as pessoas sejam felizes, né? Exatamente. Felizes das várias formas possíveis. Temos aqui, eu vou falar algumas pessoas que estão acompanhando a gente, antes de quase encerrar, está no finalzinho da live, mas você ainda pode mandar sua pergunta, a gente está próximo de encerrar, mas temos aqui o Paulo André Luiz Carvalho, que trabalham aqui na Defensoria, acompanhando a nossa live, e o defensor público Luiz de Sá, lá de Araguaína. Doutora Karine. Doutora Karine também. Lá de Araguaína, um abraço para os dois de Araguaína acompanhando a live DPE falando hoje sobre divórcio. Eu tenho uma pergunta aqui que é bastante interessante, eu diria. É o seguinte, uma conhecida perguntou, né? Uma conhecida, sabe? Essa é uma amiga. Quando eu quero perguntar de mim, que eu não quero falar. Não, mas tá aqui uma conhecida. É uma conhecida, vamos lá. Ela está perguntando se em caso de separação de um casal, seja união estável, casamento mesmo, o casal se separa e os animais, os bichos de estimação ficam com quem? Já existe essa discussão juridicamente? Existe um debate? Porque os dois podem querer ficar com o cachorro ou o gato, né? Existe sim. Como funciona isso? É interessantíssimo, mas existe. Inclusive existe situações em que esse tema já foi levado ao Superior Tribunal de Justiça. Vejam como isso não é algo tão extraordinário, assim, acontece comumente na vida das pessoas. O que se busca na situação dos animais domésticos é a circunstância da guarda compartilhada. É fazer com que aquele animal tenha convivência, né, com ambas as partes. Criar uma condição para que o animal conviva, né, com o casal separado, tanto com a mulher quanto com o homem. E aí vai se observar também, caso não haja não seja possível uma convivência de forma alguma, né, vai se buscar a circunstância que preserve o melhor bem-estar do animal, né? Mas via de regra, o que vai se estabelecer é uma convivência compartilhada, tá? Tais dias o animal vai ficar com o ex-marido, tais dias vai ficar com a ex-esposa, e assim vai se estabelecer. É um avanço, né? É um avanço porque hoje animais são considerados coisa, né? E alguém compra. Exatamente. Um deles comprou, né? Pode ser que um comprou, exatamente. Pode ser que um comprou, né? Mas como se cria uma relação afetiva com o animal, né? O animal doméstico, também precisa se mediar essa circunstância que envolve o afeto. O direito preponderantemente tem que proteger o afeto. Veja que o afeto é o grande tema do direito de família da atualidade, né?
Através do afeto se determinou que você pode ter mais de um pai, que era algo inconcebível, ser o sujeito no registro de nascimento ter o registro lá de 2 pais, né? Você pode, no registro de nascimento, ser filho de casal homoafetivo. Quem imaginava isso, né? Então, você pode fazer com que um ex-cônjuge, com que uma concubina, né, uma companheira da pessoa falecida, receba parte da sua herança, porque isso está se valorizando o afeto. Então, a palavra, o mote das relações, do que determina o direito de família hoje, é o afeto, é o respeito pelo afeto, é a atenção pelo afeto. E nessa circunstância do animal doméstico, o que quer se proteger mais do que qualquer outra coisa é o afeto, é o sentimento que aquele casal tinha por aquela criança. Por aquela criança não, por aquele animal doméstico. Que para muitos casais é como se fosse um filho, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta falando o seguinte, na verdade não é uma pergunta, é um comentário desses em situações curiosas, falando, a mensagem é essa: minha irmã foi casada por quase 15 anos, quando se divorciou, continuou com o sobrenome do ex-marido. Ok, né? Até aí, ok. Perfeito. Depois ela se casou novamente, hoje ela tem os 2 sobrenomes, do ex-marido e do atual. Aí a pessoa não sabia que isso era possível. É possível porque o nome é um direito personalíssimo. Quando eu me casei a primeira vez, né? E resolvi adotar o nome de família, que a gente chama sobrenome, do meu esposo, né? Aquilo passou a integrar a minha personalidade. Na hora de separar, eu tiro se eu quiser, certo? É muito comum, às vezes, na separação, chegar aqui e falar assim: eu exijo que você tire o meu nome do seu nome. Não tem essa história de exijo. Quem detém aquele sobrenome, tira se quiser, porque passou a integrar a minha personalidade, aquele nome. O seu é Cléo Oliveira. Se esse Oliveira fosse do seu marido, você, a sua vida social, a sua profissional, você já é uma jornalista conhecida como Oliveira, né? Pelo sobrenome Oliveira. Então, se você separar, provavelmente você não ia querer tirar esse Oliveira, porque ele já identifica a sua pessoa, a sua personalidade. É como se fosse uma marca. E né? que vale para o homem também, né? Que vale para o homem do mesmo pode jeito. adotar o sobrenome da esposa, Exatamente. Né? Então, e o que é cada vez mais comum, os homens também adotarem o sobrenome das esposas, né? Em caso de casamento Aí, de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, é possível, 2 homens se casam, é possível que um pegue o sobrenome do outro? Os dois pode, façam a troca de aplica a mesma sobrenomes? regra, pode. Aí, né, naquela pergunta que a pessoa fez, então ela já se divorciou, manteve o nome do primeiro esposo, vai casar de novo, quer pegar o nome do segundo esposo, pode, vai ficar o nome do ex com o nome do atual? Vai, o nome é dela, ela põe quantos nomes ela quiser, certo? É direito da personalidade dela, tá? Cada um que você cada qual. A minha ideia pessoal, que aí não interessa para ninguém, eu acho que deveria ninguém botar nome de ninguém, né? Evitaria um problema lá na frente. E não é porque você põe um nome que você quer dizer que ama mais ou deixa de amar mais, né? Evita um problema lá na frente. Mas e tem essa cultura, é cultural isso, né? E é cultural por uma cultura patriarcal, que a mulher tinha que trazer o nome do marido. Ela abandonava o nome da família dela para pegar o nome do marido. E a gente fez um engendramento cultural, possibilitando que aí não só a mulher, mas também o homem pudesse trazer o sobrenome de um e de outro. Quando o que me parece mais razoável é que ninguém leve o nome de ninguém e mantenha o seu nome de família e pronto. Mas existe essa possibilidade. Olha, a gente está chegando ao final da Live DPE. Hoje falamos sobre divórcio. A Live DPE, que é um projeto da Defensoria Pública, que traz sempre aqui 2 vezes ao mês um defensor ou uma defensora pública para explicar algum assunto que é relacionado a direitos, né? Que você possa ter dúvidas, para você mandar suas perguntas e a gente colaborar aqui até com a educação de direitos, né? Esclarecendo que isso também é papel da Defensoria Pública. Eu vou encerrar pedindo para que o Dr. Leonardo explique um pouco sobre quem pode ser atendido aqui, né? A live é para todos, mas o atendimento aqui na Defensoria é para quem realmente precisa e é o que ela faz, de fato. Quais são os critérios para ser atendido? Ótimo, Cléo. Bom,
A Defensoria Pública é incumbida pela Constituição, no seu artigo 134, prestar assistência integral e gratuita às pessoas necessitadas. A expressão é essa, necessitada. E quem é necessitado? Veio a Resolução 170 do Conselho Superior da Defensoria Pública e regulamentou isso dizendo: necessitado é quem possui renda mensal individual de até 2 salários mínimos e meio ou renda mensal familiar de até 4 salários mínimos ou renda per capita familiar, per capita por pessoa, de até 80% do salário mínimo. Se você se enquadra nesse perfil econômico, você pode ser atendido pela Defensoria. Agora, existem várias exceções a essa regra, não dá para falar de todas elas aqui, mas uma delas eu gosto sempre de frisar, que é a mulher vítima de violência doméstica, por exemplo. Às vezes ela não se enquadra nesse perfil econômico, mas ela está numa situação de vulnerabilidade, ou seja, às vezes ela está sem acesso ao seu patrimônio, e aí ela está precisando do auxílio da Defensoria Pública. Porque, como a gente sempre diz, a Defensoria Pública vai muito além do que um grande escritório de advocacia. Ela está aqui para proteger a coletividade, para garantir o Estado de Direito, especialmente das pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, né? Então, às vezes, aquelas pessoas que, mesmo que não atendam ao critério econômico, mas estão em condições de vulnerabilidade, vão ser atendidas sim pela Defensoria para garantir a sua dignidade humana. E, para encerrar, linkando os dois temas, divórcio e isso, tem algo que a gente não pode deixar de dizer, um mito. Tem mulher que acha, né, tem homem também, que se separar e sair de casa perde o direito. Isso é um mito que a gente ouve muito ainda, né? Se eu sair de casa, eu perco o direito. Às vezes um casal está se odiando, às vezes o casal está morando em quartos separados, já dentro da mesma casa. Situação de violência. Né? Situação de violência, e é fazer, não vou sair de casa porque eu perco meu direito. Minha amiga, meu amigo, você não perde absolutamente direito nenhum. Saia, se liberte dessa situação de violência. Procure imediatamente o seu direito, que o seu direito lhe será socorrido, tá? O que você não pode é postergar a resolução desse problema. Então, se você saiu de casa, aí você ficou 5, 10 anos sem procurar para fazer a partilha dos bens, pode ser que corra contra você o uso capião. Aquele que ficou dentro da casa às vezes vai ganhar a casa porque ele já está lá, ele ou ela que ficou na casa já está lá há 10 anos naquela casa e você nunca procurou o seu direito, certo? Então, você não perde direito nenhum, mas a orientação é: saia de casa. Se você vive numa situação de violência, se você acha que deve sair, eu aqui não estou mandando ninguém sair, só estou aqui dizendo que isso não é um impedimento e não faz com que você perca nenhum direito. Se você quiser sair, saia, mas o quanto antes, procure a Defensoria Pública para socorrer o seu direito, para buscar os seus direitos. Com isso você não vai ter prejuízo nenhum, tá? E por último, Cléo, eu quero trazer uma informação quentinha. Dia 29 de outubro de 2019, portanto não tem nenhum mês, foi sancionada e publicada a Lei 13.894, que alterou a Lei Maria da Penha, para acrescentar no Código de Processo Civil que é o domicílio da mulher vítima de violência doméstica e familiar que é o local próprio para fazer o divórcio, tá? Antes a regra dizia que era onde o casal estabelecia domicílio, né? Agora diz o seguinte: não, a mulher precisou de mudar daqui lá para Balsas, Maranhão, né? Fugindo do marido agressor, do ex-marido agressor, né? Ela pode ingressar com a ação do divórcio lá em Balsas, Maranhão, onde ela estiver morando, certo? De modo que essa alteração legislativa bem recente, tá? Vem aí socorrer, dar mais um auxílio à mulher vítima de violência. Não sofra, não padeça desse sofrimento. A Defensoria Pública pode te ajudar, porque nós temos um órgão especializado em atender mulheres vítimas de violência. Perfeito.
Muito obrigada pela participação. E você que acompanhou, quer rever alguma abordagem, ou você que chegou agora quer ver a live completa, ela vai estar disponível aqui no Instagram até amanhã e também vai estar no nosso canal no YouTube, Defensoria TO. No Facebook também a live fica disponível para você poder acessar de onde você quiser, a hora que você quiser, para acompanhar. A Rosicléia Rodrigues, por exemplo, ela pediu para a gente falar sobre união estável. A gente falou um pouquinho ao longo da live. Você pode acessar, Rosicléia, os nossos canais para acompanhar esse debate. Muito obrigada a você que esteve com a gente, muito obrigada pela sua companhia, tenha um ótimo dia e a gente se vê na próxima live DPR. Um abraço a todos e muito obrigado também.